Opa, o André do Brain Power, o Poder Cerebral. E nesse vídeo eu vou falar de alguma coisa que talvez seja a maior trava que a gente coloca no nosso cérebro e a maior trava que o nosso cérebro coloca na gente, né? Eu estou falando do perfeccionismo, né? Eu queria que você parasse e refletisse quantas vezes você não perdeu alguma oportunidade por conta do perfeccionismo, por conta de você querer que esteja tudo tão perfeito que você realmente não faz acontecer, né? Tem uma história que eu acho muito boa para exemplificar um pouco disso, que é de um general chinês, né? E ele tinha um método muito peculiar de garantir que ele ia ganhar as batalhas, né? Porque muito das coisas ela é psicológica e ela é mental, né? Mesmo para um esportista, a gente sabe que a parte mental é o que faz a diferença, né? Você vê os grandes atletas, né, os grandes tenistas, é muito mental o jogo, né? Porque o corpo ele vai até um limite, dali para frente, de fato é o corpo, é o cérebro que faz a diferença, né? E esse general chinês sabia disso, né? Já era muito tempo atrás, mas o que ele fazia, né? Quando ele tinha uma ponte para atingir o território que ele realmente queria dominar e ele sabia que o outro exército estava lá, ele basicamente fazia com que o exército dele passasse e ele queimava aquela ponte, né? Qual que era o efeito psicológico que se tinha em todos os soldados? Era basicamente infinito, né? Porque o soldado sabia que ou ele ganhava ou ele perdia a vida dele, né? Porque a ponte, que era o caminho de volta, né? O recuar, não existia mais como hipótese. Então o que isso fazia, né? Ele gerava um efeito psicológico na cabeça dos soldados de que não tinha outro caminho, que não tinha outra alternativa, né? E é o que eu chamo de jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Basicamente, se você joga o chapéu do outro lado do muro e depois você descobre como é que você vai pegar, não tem problema, porque você já jogou o chapéu, ele já está lá, você já tem um compromisso de fato ir atrás dele, né? Então, sei lá, se te chamam para fazer uma palestra, por exemplo, muita gente vai dizer não, porque às vezes não está com tudo 100% preparado e perdeu uma oportunidade, né? Muita gente às vezes compra um vinho muito bacana e fica guardado até aquele momento perfeito de tomar e quando vê o vinho já estragou, né? Muita gente, enfim, quer fazer um livro, mas às vezes espera o momento ser tão perfeito e, enfim, acaba não escrevendo, quer abrir uma empresa, acaba não abrindo. Até porque, assim, o grande desafio, o desafio é começar, né? Porque depois que a gente começa, a gente vai, a gente não para mais, né? É o que eu chamo de jogar o chapéu do outro lado do muro e depois você vai descobrir como é que você vai pegar, né? Tem uma coisa na física que vale para tudo, que é o atrito estático e o atrito cinético, né? Não sei se você vai lembrar isso da época da física, mas atrito estático é para você tirar um corpo que ele está parado, né, e colocar ele em movimento, o grau de energia que você tem que colocar é muito mais intenso do que um corpo que já está em movimento, né? Como empurrar um carro, por exemplo. O carro que está parado, para você colocar ele em movimento, é uma força muito maior do que depois a força do carro já está andando, né? Então, a intensidade dessa força que você tem que fazer, ela é muito maior no começo. E depois que ela já foi, aí é muito mais simples dar sequência para a coisa, né? Então, quando eu falo jogar o chapéu do outro lado do muro, nada mais é do que começa, né? Depois que você começar, a coisa tende a ir muito mais simples e muito mais suavemente, né? Aquele início que talvez seja mais complicado, né? Até porque a gente tem uma natureza de evitar até não ter outra saída, né? O que eu falei da ponte do general chinês, por exemplo, aconteceu comigo em Creta, né? Eu fui para Creta, que é uma das ilhas da Grécia, e eu sempre gosto de alugar o carro, né? Um carro para poder passear, conhecer lugares diferentes, e ter a viagem na minha mão, né? E não ficar por conta de um grupo, enfim, né? Eu e minha esposa, a gente curte muito assim, né? E aí a Creta, ela é uma ilha que ela é quase que o formato de uma lua, né? Uma meia lua. E aí, obviamente, eu quis ir até a ponta da ilha, né? É uma praia que era super bonita e a gente foi com o carro até lá e o carro atolou, né? Você imagina, obviamente eu não falo grego, né? Eu não estava com um celular que funcionava na ponta de uma ilha da Grécia, e não tinha ninguém em volta da gente, né? E não tinha outra saída, eu não podia ligar para uma seguradora, por exemplo, para fazer o carro desatolar. E aí você fala, bom, não tem outro jeito, vamos embora, né? Vou tirar esse carro daqui. E eu vou dizer que ele estava muito, muito atolado, né? Não foi tão simples, mas se tivesse de repente em São Paulo, eu ligaria para a seguradora e acabou, né? Você vai realmente fazer a coisa acontecer quando não tiver outra alternativa. Então, se você quiser virar palestrante, por exemplo, né? Ou abrir uma empresa, dá o aceite, né? Dá o aceite numa palestra, depois você vai correr atrás e monta ela. Se você quer abrir uma empresa, monta, chama sócio e vai embora, se compromete com alguma coisa, porque depois que o compromisso está assumido, a coisa realmente vai muito mais fácil, né? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para você. O perfeccionismo é uma coisa que vai te travar muito na vida. Domina ele, né? Joga o chapéu do outro lado do muro. Domina o perfeccionismo desse jeito, que vai ser muito bom para você. Você vai deixar de
perder coisas, perder oportunidades, né? E a gente perde tanta oportunidade por conta disso que você não consegue visualizar isso. É muito forte esse método. Pega o seu chapéuzinho, joga do outro lado do muro, faz as coisas acontecer que você não vai se arrepender, vai achar muito bom, né? Se você tem gostado desses vídeos, se inscreve aqui no canal do YouTube, tem aqui em cima o ícone do Brain Power, o poder cerebral. Deixa um comentário aqui embaixo, eu queria saber muito o que você está achando, se você está gostando, se você não está gostando. E é isso, eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.